Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, já em ritmo de quinta temporada plena, e a gente também já definiu os eventos deste ano, já saiu o calendário de cursos de 2025, e também o que lhes compete diretamente em maio, mais especificamente no dia 10 de maio, a gente vai ter a comemoração dos 4 anos do Diário Mágico, dessa vez aqui em Belo Horizonte. É um evento gratuito, aberto para todo mundo que quiser participar, e a ideia é, normalmente a gente fecha um restaurante para que as pessoas possam chegar, trocar ideia, contar história, né? Ser uma noite de celebração, de comemoração, de convívio e comunhão. Então, se achar interessante, né, a gente já está avisando com certa antecedência, porque quem mora longe pode olhar aí passagens, né, seja de ônibus, seja de avião, para vir para BH, para estar junto conosco e celebrar mais um ano do Diário Mágico. E olha, o Páginas Abertas de março está chegando, é no dia 14 de março, sexta-feira, 8 horas da noite. A gente vai falar sobre magia do caos, e dessa vez a gente vai falar daquele tema bem clássico, que é magia de servidores e sigilos. Com toda certeza todo mundo tem alguma história acerca desse tema, então eu tô esperando aí receber uma série de relatos diferentes, né? Vocês podem mandar no DDD 31 97537 5123 ou então no contato@diariomagico.com.br. Sai do armário, deixa de ser só um observador e ouvinte passivo e compartilha conosco algumas das peripécias da sua vida mágica. Vai ser super divertido, tanto para você quanto pra gente que escuta o relato, que comenta e que constrói aí esse roteiro. Magia do caos é um tema muito gostoso de falar, porque é muito fluido, né? Tem gente que é um pouco mais, vamos dizer assim, Caxias, né? E que aprofunda bastante no assunto. A minha ideia, em geral, é utilizar a perspectiva da magia do caos para compor um meta-sistema próprio do indivíduo, né? Então, eu não me aprofundo tanto nos currículos de treinamento de magia do caos especificamente, porque o nosso compromisso aqui no Diário Mágico é com aquilo que a gente chama de caminho iniciático, e nem todas as propostas de magia do caos, elas vão, de fato, obedecer a essa base, né? A essa fundamentação do que seria, né, esse caminho iniciático. Então, a gente vai passando pelos temas, né, mas sempre trazendo a nossa perspectiva que está implícita aí ao longo das nossas lives. E, bom, se você gosta do Diário Mágico, considere apoiar a gente lá no apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio você já nos ajuda imensamente. Vai poder fazer parte do nosso grupo fechado, vai poder ter acesso à nossa biblioteca, ao nosso grupo de trocas energéticas, entre outras cocitas más. E é isso, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje a gente tem aqui no Diário Mágico um amigo de muito e muito tempo. Conheci ele na época do Vortex, a gente deu uns rolês massa e agora, Cadu, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico. E aí, meu querido, como é que você tá? Valeu, Rodrigo, bom dia. Eu tô bem, cara. Nossa, lembrou de Vortex, cara. O pior é que é isso mesmo. Foi da época do Vortex e teve uns rolês muito pirados naquela época. Alguns rolês interessantes. Tô super bem, cara. Obrigado pelo convite, de verdade. Pra mim é uma honra participar aqui do seu programa. Acompanho bastante. Ouvi o último com o Frater Pelicano e com o outro participante lá na linha esquerda. Tá? Achei muito legal. Né? E estamos aí pra conversar sobre o que vocês quiserem. Que legal. Cadu, como é que você costuma se apresentar para as pessoas, assim, dentro desse meio de esoterismo, de ocultismo e tal? Quais são suas listas de interesse? Cara, vamos lá, cara.
Bem, primeiro que eu não conheço, sou Cadu, só como Cadu mesmo, não precisa de muito mais disso. Cara, geralmente eu não costumo me rotular com nada, tipo assim, eu perambulo por várias frentes ali, tipo, estudando, lidando com pessoas e tal, mas eu nunca tive essa questão de, tipo, me rotular com alguma coisa, né, tipo, então, tipo, sempre tive tráfego livre em muitos lugares, né, pessoal do Calem, os Telemitas, os Rosa Cruzes, os Martinistas, né, mas posso dizer que eu sou um eterno estudante, um eterno aprendiz de várias coisas, né? Então é aquele negócio, tipo assim, pro pessoal que não me conhece, né? Tipo, tô nessa empreitada, acho que desde a adolescência, acho que tô como todo mundo, né? Começa estudando qualquer coisa que não faz sentido nenhum na adolescência, né? E aí quando chega na vida adulta aquilo faz um pouco mais sentido e você começa a resgatar aquilo lá e ver, puta merda, puta, isso é legal, pô, isso é bacana, isso aqui é um lixo porque eu tinha esse negócio aqui, né? E por aí vai. Então, na verdade, tipo assim, a única coisa que eu me definiria nesse meio esotérico é como um buscador mesmo, uma pessoa que gosta de observar várias frentes, estudar certas coisas, praticar certas coisas e me descobrir dentro disso. Esse é o meu interesse dentro desse meio esotérico. Que legal. Como é que é o seu primeiro contato com a espiritualidade? É na infância? Não? Como é que era a religião dentro de casa? Isso é uma coisa bacana, né? Tipo assim, eu estudava numa escola de padre, tá? Aqui em São Paulo, no Colégio Santo Agostinho, pra quem conhece, lá no Metrô Vergueiro, né? Então, tipo assim, eu fui aquele cara que estudou dos 3 anos aos 10 anos de idade lá, então, tipo, eu tive um contato muito grande, não com a questão de religião, no sentido de eu me sentir dentro de uma religião, mas, tipo, ter ensino religioso na escola. Em casa, tipo assim, minha mãe abraça tudo e quanta coisa que seja bonzinha, boazinha, tem luz e dourado. Então, tipo assim, minha mãe em casa, ela sempre teve contato com Revista Planeta, essas coisas, então eu sempre fuçava com uma coisa em outra, né? Então, mas de religiosidade mesmo, tipo assim, cara, fui criado, entre muitas aspas, dentro do catolicismo por conta disso, né? Mas nunca tive nenhum viés religioso dentro disso, pelo contrário, por ser uma escola de padre, e eu, tipo, na 5ª série, tipo, por conta de eu já não estar aguentando mais aquela escola, né, tipo, assim, eu tive que sair de lá, então eu criei um ranço um pouco daquele jeito, tipo assim, era muita hipocrisia, por mais que na época eu não soubesse o que significava hipocrisia, mas você percebe que, tipo, não é muito aquilo que se prega na aula de ensino religioso com o burocrático administrativo da escola ali, né? Sim. Então, tipo, assim, eu nunca tive muita questão, tipo, assim, com a religião em si, né? Tipo, eu tive muitas pessoas próximas que eram do espiritismo, na nossa escola de casa tinha um centro espírita que minha mãe ia e tal, eu nunca curti muito. Confesso que quando eu era pequeno, inclusive, eu não queria ter contato com nada que pudesse me assustar nesse sentido, aparecer do meu lado e sabe? Então, ao contrário de outros trevozões aí que tal, não sei, não, cara, eu não quero ver, não quero ouvir, não quero nada, né? Isso daí foi mais pra frente que eu até falei, putz, quando tem um casal de amigos meus que eles têm uma casa de oração e tal, foi com eles há muitos anos atrás, eu falei, cara, agora eu quero ver, eu quero sentir alguma coisa, sabe? Eu quero ter uma experiência do tipo, né? Então, que eu me abri mais, tipo assim, a esse tipo de coisa, mas sim, foi na infância que, até por conta de interesse no desconhecido, interesse em filmes de terror, uma coisa que começa a despertar um pouco do interesse pelo diferente, né? Lembro que minha mãe tinha umas revistas Planeta em casa, tipo, tinha umas que saíam os selos de Salomão, sabe, saíam sigilos, tinha algumas coisas lá, e aquilo no imaginário era muito legal, né? Por mais que eu não soubesse o que era aquilo, para que era aquilo. Então, a minha questão com a espiritualidade, assim, com o interesse pelo desconhecido começa aí, até chegar na adolescência. Aí sim, na adolescência, meu pai e minha mãe nos filiamos na Amorque uma época, né? Tipo, meu pai e minha mãe tinham uma filiação dual, e eu com 16 anos você já podia se filiar na Amorque valendo para adultos, né? Era a Amorque juvenil. Que legal. Né? E junto com mais outros 2 amigos do bairro, eles também se filiaram à Amorque, e um deles já era membro do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, né? Isso é muito legal porque, tipo assim, naquela época, eu não sei como é hoje, mas o acesso a isso, não precisava ter 18 anos, 21 anos. Com 16 anos, 15, 16 anos, você já conseguia ter um acesso a coisas já, sabe, andando de uma forma estruturada e tal. Então, aí, eu posso dizer mesmo que começou a busca mesmo, eu me enfiava na Biblioteca da Morte, lá na Borges Lagoa, na grande loja aqui em São Paulo, eu achava do barato daquilo, tipo, aqueles livros todos e tal. Então foi por aí que realmente começou a despertar, tipo, o que é essa vertente, o que é isso, o que é aquilo outro? Foi por aí que começou realmente a busca, o estudo começou aí.
Mas os seus pais, então, eles eram meio, assim, espiritualistas, eles tinham uma abertura pra isso? A minha mãe, sim. Meu pai era mais cético, tá? Meu pai, tipo assim, ele não ligava pra nada do tipo. Mas por influência da minha mãe, ele acabou indo também. Fez a dual e foi. E ele achou legal durante um tempo. Durante o tempo que ele achou bacana. Só que, tipo, nunca foi a questão do meu pai, assim, Sim. sabe? Não foi um negócio que prendeu ele. Mas minha mãe, sim. Minha mãe, eu posso falar que eu acho que até hoje ela tem algumas experiências dela, sabe? Tipo, tem algumas coisas muito marcantes ali. Então a minha mãe sempre foi ligada ao lado de espiritualidade, tentar puxar a gente pra alguma coisa do tipo, Sim. não institucionalizada, mas em termos de interesse, né? Mas ela sempre se entendeu muito naquele jargão, né? A magia branca, o bem, não sei o quê, né? É dela mesmo, é normal dela. Então, tipo assim, vou no centro espírita, vou não sei o quê, vou na Umbanda e tal, mas se tem um desvio um pouco diferente, às vezes, em termos de nomenclatura, algumas coisas que aparecem, ela já dá um pé pra trás ali e fala, não, vou ficar aqui no meu cantinho. Né? Mas lá em casa, eu acho que a pessoa que tinha mais interesse nisso, que talvez eu tenha me despertado interesse, foi minha mãe. E foi através dela, eu tinha 12 anos, tá? Foi através dela que eu li um primeiro livro, não do tema, mas que puxava pros temas, que foi As Valquírias, o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Foi o primeiro livro que eu, tipo assim, que eu me enxergo como um moleque de 12 anos, que eu li, tipo, em 2 dias, rápido, sabe? De interesse, puta leitura fácil, a historinha bacana, e vamos. Daí, na seguida, ela comprou As Valquírias, e a mesma coisa, peguei As Valquírias e vamos. Não tô colocando aqui o mérito de qualidade, ou, tipo, dos haters gonna hate Paulo Coelho, que a gente sabe que tem no meio esotérico, mas, tipo assim, tipo, foi um canal de abertura para essa literatura um pouco mais fantástica, digamos assim. Não vou dizer esotérica nem oculta, mas tipo, uma literatura um pouco mais fantástica, puxado por um que tem um gancho espiritualista, vai. Tem alguma coisa que puxa pro lado espiritual. Que legal, tá? E aí, bom, você pega essa filiação, né, dentro da Amor, que tem ali contato com aquela biblioteca gigantesca, né, um monte de gente que agora, né, tem um pouco mais de referência intelectual similar, e aí você fica na Amor por quanto tempo, e como é que é esse primeiro contato com, sei lá, uma instituição esotérica bem organizada? Então, eu vou te falar que não foi tão bom. Não? Porque, a despeito dos... Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos maçons que são membros da Amor, inclusive muito antigos, né? Tipo, tem gente que é mestre de loja, faz parte da Secretaria de Ritualística lá e tal. Mas o que aconteceu? Durante esse um ano, tipo assim, cara, moleque, cabeludo, queria saber de heavy metal e muitas coisas que você for ver, pelo menos naquela época era assim, tá? Dentro desse meio esotérico. Por mais que fosse uma ordem esotérica, não é igreja, não é religião, eu vejo o comportamento de muitas pessoas, e até como você divulga certas coisas, muito naquele aspecto quase semi-religioso do falar, do como divulgar. Às vezes soava muito como igreja algumas coisas, sabe? Tipo assim, eu não sei se estou me fazendo entender, mas tipo, muito disso da espiritualidade nos anos 90, pelo menos, tipo assim, você não estava na igreja, mas parecia que você estava numa outra igreja, tá? Então, tipo assim, eu vivi um conflito, tipo assim, o Cadu que queria estar tocando guitarra, sabe, nas horas livres ali e tal, com o Cadu interessado nesses assuntos, mas que via ali que, tipo assim, não combinava com ele certas coisas naquele momento ali. Então, tipo, tinha muita coisa interessante, tinha muita coisa que eu estava estudando, e aí quando deu um período, acho que foi de 1 ano, mais ou menos, das primeiras monografias e tal, eu lembro que, tipo assim, você tem toda uma iniciação em casa, e é pra depois fazer a iniciação de templo, Quando eu fui fazer todo o levantamento para a minha iniciação de templo, eu lembro que eu fui conversar com uma pessoa a respeito, ela me perguntou o negócio da palavra de passe e tal. Eu não sei se eu não me atentei do que estava escrito nas monografias ou não, eu acabei falando essa palavra. Só tava eu e ela e meu pai. Meu pai já era membro, também estava no mesmo estágio que eu. Sim. Cara, eu sei que eu tomei um esporro. Caralho. Que eu falei, cara, se é isso eu não quero. Então, tipo assim, foi essa a minha questão pontual na época, eu não tô julgando a instituição ou os médicos. Não, foi tipo assim, cara, eu já tava com aquele negócio, tipo assim, tô com um pezinho fora, sabe? Tipo, por conta das outras coisas. A maneira como veio aquilo, eu falei, putz, se é isso, velho, eu não quero. Então, tipo assim, eu parei ali. Concatenadamente a isso, foi uma coisa muito engraçada. Porque no bairro onde eu morava, atrás do Parque da Aclimação, morava no bairro da Aclimação em São Paulo, a gente achou uma outra ordem Rosa Cruz que não era a Morte. Um dia a gente foi bater lá.
Pô, aqui tem um viés um pouco mais espiritualista, não tem a ver com a morte e tal. Era a Rosa Cruz Áurea, era o lectório Rosacruciano. Tinha uma pirâmide na frente, puta, bem legal também. E tipo, pô, legal. Aí um desses amigos que tava comigo nessa descoberta falou, cara, descobri um negócio muito legal. Se chama Golden Dawn. Só que pra entrar nesse bagulho, o bagulho é lá em Curitiba, a gente precisa passar por um lugar chamado Círculo Esotérico Círculo Iniciático de Hermes. Sim. Falei, que porra é essa? É tipo como se fosse um átrio ou alguma coisa pra poder chegar lá nos caras, e os caras são... É o do Frater Goya, o Círculo Iniciático de Hermes, né? E que acho que na época ele estava trabalhando no esquema de Golden Dawn, ou sei que uma época ele chegou a trabalhar com uma patente externa, mas era caro, ele abandonou. E até pelos anos que ele fala, não bate muito, mas tipo assim, foi mais ou menos isso. Ele recebia correspondência, amigo meu respondia conhecimento lá do sul, né? Pedia para entrar pelo Círculo Iniciático de Hermes para depois a gente acessar essa Golden Dawn, mas acabamos não indo nisso. Mas o que aconteceu? Esses três que iniciaram, esses três amigos que foram, os três desistiram da morte na época e começaram estudos cada um na sua solitária. E foi a época que me interessou muito o movimento Rosa Cruz em si. Por quê? Cara, descobrimos que a morte não era única, descobrimos que tinham outras, descobrimos que, tipo, parte do material que outras usam vieram da Golden Dawn e, tipo, isso não era devidamente explicado, devidamente acreditado no material que tínhamos acesso. Então, isso começou a abrir o meu mundo, assim, de uma maneira absurda. Tipo assim, cara, tem muito mais coisa legal. Então, tipo assim, eu me afastei um pouco dessa questão institucional e foi, tipo, minha carreira solo, procurar. E aí nós nos deparamos com um negócio lá em São Paulo também que era muito legal, chamado Livraria Zipac, na Alameda Franca. Essa livraria era uma livraria de esoterismo e artes. Inclusive, o Marcos Torrigo já foi dono dela durante um tempo. Lá a gente encontrou o universo. E foi aí que, tipo assim, a questão de estrutura de ordens e tal, me deu uma caída na época, por quê? Eu encontrei um monte de livro que, a princípio, na época, era vendido só em determinados graus, na morte, por exemplo. E se você fosse comprar pela morte, você não tinha acesso àqueles livros, a menos que você fosse daqueles graus. Eu encontrei todos os livros lá. Eu cheguei na balconista e falei, vocês podem vender isso tudo aqui? Ela falou, claro, eu compro direto da editora. Então, tipo assim, para uma pessoa que é um adolescente, tá começando a falar, não existia internet, legal a galera entender isso. Não existia internet, você não tinha essa torrente de informação que você tem hoje, né? Seja ela verídica ou fantasiosa, você não tinha isso. Então aí você começa a questionar um monte de coisa. Foi lá que eu comprei o meu primeiro livro, como adolescente, que foi o Magos, do Francis Barré. Pode crer. Né? Da editora, não é da editora Isis, era uma outra editora, uma capa super bonita, com hot stamp, era legal pra caramba. Mercúrio? Acho que era a editora Mercúrio. Aquela capa que tem hot stamp em dourado, escrito Magos, bem bonitona. Puta, uma puta edição legal mesmo. Só que pro moleque de 15 anos aqui não serve pra nada, né, cara? Não fala a verdade. Eu não tô pensando mentira nenhuma. É complexo pra caralho. É complexo. Inclusive, uma vez eu li eu não lembro o relato de quem que foi falando, cara, que esse livro, hoje em dia, é legal pra você ter interessante por conta de história, do que ele representou, mas se você pega o Golden Dawn do Israel Regardie, ele consegue, tipo, transcrever o que tem lá de uma forma muito mais sucinta e muito mais prática, que você não precisa daquilo lá pra trabalhar. E o né? próprio... Tipo, parte daquilo, né? O próprio Magos, ele é uma síntese do que é o Três Livros de Filosofia Oculta do Agripa, né? Que é Exato. muito bem escrito e que ele é muito didático. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, Três Livros de Filosofia Oculta é um livro de consulta pra você ter na estante. É um livro pra você ler de cabo a rabo e depois você consulta. E depois você tem como consulta, exatamente. É que eu ler de cabo a rabo esse livro assusta, porque ele é um tijolo desse tamanho. Tijolão de 100, você fala pro cara páginas. Que vai ter que ler o bagulho daquele, cara, é muito bizarro, velho. Mas é bom. Sim. Então, tipo assim, foi aí que foi meu pontapé inicial. E aí que a gente comprou Corpus Hermeticum, a gente comprou Caibalion, a gente foi descobrir que Caibalion não era um livro antigo, já era uma coisa mais recente. E por aí, tipo assim, principalmente nesse campo do rosacrucianismo destrinchando. Tinham lugares com viés mais espiritualistas, lugares com viés mais mágico-prático, como foi a Golden Dawn, lugares com mais filosófico, acho que como se tornou a morte, eles falam muito em mentalismo hoje, eles deram realmente uma guinada durante as décadas, né, mudando um pouco a forma de expressão, né, tipo, então eu acho que, e aí, tipo, vendo todo esse espectro, né, como isso pulverizou, então, a relação da história disso, como isso foi gerando ordens engolindo ordens, complementando ordens, se fundindo, pessoas brigando, pessoas reatando. Isso foi uma coisa que foi muito bacana, porque tipo, esse foi o meu foco de estudo durante um bom tempo, na parte mais teórica, né? Justamente para a gente poder criar um senso crítico
sobre as coisas também, né? Tipo, porque é muito comum no esoterismo e no ocultismo o cara entrar, dizer uma pessoa que não é dogmatizada, né? Xingar o coleguinha do evangélico ali, né? Tipo assim, botar toda a pecha do cliente, só que ele mesmo acaba virando o próprio cliente dentro da cela que ele criou com o título de liberdade na porta. Né? Então, tipo, isso foi muito bom pra justamente, tipo assim, criar um senso crítico sobre as coisas dentro do esoterismo, dentro do ocultismo também, e botar questionamentos pra mim, sabe? Tipo assim, porra, é legal, não é legal? Por que eu tô fazendo isso? Sabe, eu vou me permitir experimentar tais coisas até tal ponto, ou passar aquele ponto e tal, será que eu tô fazendo uma pantomima? Né? Então, tipo assim, esse momento de descoberta entre o final da adolescência e o começo da vida adulta, principalmente, foi muito importante para essa parte de desenvolvimento de senso crítico dentro desse aspecto do esoterismo e do ocultismo. Que legal. E nessa época, então você nem chegou a fazer iniciação de primeiro grau de templo? Templo, não. Eu toquei o pé antes quando eu recebi a resposta da moça lá, cara. Falei, não, pera. Que legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. E aí você fica nesse momento de exploração de outras ordens, de outros caminhos e tal. E quando que entra a maçonaria na sua vida? Cara, a maçonaria na minha vida, ela entra, tipo assim, enquanto interesse desde pequeno. Tá? Por quê? A minha avó, ela morava num prédio do lado do metrô São Joaquim. Né? E na rua São Joaquim, aqui em São Paulo, você tem o Palácio Maçônico, tanto da Grande Glória do Estado de São Paulo, quanto embaixo você tem o do Grande Direito de São Paulo. Então todo o meu caminho de casa para casa da minha avó foi, tipo, vendo aquilo lá no meio do caminho. Falei, nossa, isso é legal, mas sem saber o que é. Nossa, mas isso é legal, olha essa porta, olha esses símbolos, né? Muito legal. Daí nessa, o padrinho de casamento da minha mãe era maçom. Ela sempre falava, pô, bacana, eu ia nas festas que tinham, que eles chamavam, às vezes as pessoas iam parlamentadas e tal. E conforme foi, vida adulta, desenvolvendo, trabalhando e tal, eu fui conhecendo muitas pessoas. Eu tenho um amigo de infância, queridaço, que mora lá no Sul, o Neto, que, tipo, ele foi um cara que, tipo, quando a gente falava sobre maçonaria já na vida adulta, ele já ia me dando todas as dicas, regularidade, reconhecimento, o que é sério, o que não é sério, tal, tipo, mesmo filosoficamente, eram pessoas que tipo, eu via se desenvolver de uma certa maneira, tá? Um outro amigão meu, o Desta também, beijo, né? Eles sempre falavam, puta, eu entrei pra maçonaria, é bacana e tal, e tipo assim, eram pessoas que, não só por dizer o que eles viam da instituição, mas foram pessoas que eu vi, tipo assim, atitude no dia a dia, como se desenvolvia, a pessoa mesmo, sabe? Isso pra mim me deu uma gabaritada muito forte. E a questão deles com essa questão, tipo, tem um momento certo pra indicar uma pessoa, entender se ela tem o que precisa pra fazer parte da ordem, se a ordem também vai fazer sentido na vida dela ou não. Tal. Então foram pessoas que me despertaram muito. Então, tipo assim, durante esse tempo, final da adolescência, começo da vida adulta, eu fui, tipo, pegando coisas aqui sobre maçonaria, porque tinha esse ao redor meu que foi se construindo. Tá? Até o momento que realmente chegou um convite, né, e aí eu pude adentrar a ordem e tal, tudo certinho, né? Mas foi uma coisa que, tipo, começou não tão interessante quanto a morte, outras que eram coisas mais esotéricas mesmo, que, tipo assim, por mais que seja uma organização fechada, você sabe um pouco do escopo que vai ter. Porque a verdade maçonaria, ninguém tem noção do escopo que é, a não ser quando entra. Pode falar um monte de coisa, pode ter ritual em sebo, pode ter vídeo na internet. A partir do momento que você pisa lá dentro e deslancha, aí sim você começa a entender o porquê. Né? Qual que era a sua expectativa com a maçonaria? Cara, a minha expectativa com maçonaria, cara, na verdade era a melhor possível. Porque não, tipo, nesse quesito que a galera acha que, porque tem gente de grana. Não, pelo contrário. Justamente pelo que eu falei, o aspecto das pessoas pelo qual eu via lá dentro, que, tipo, me inspiravam. Falei, cara, aí tem ouro, sabe? Tipo assim, tem ouro no seguinte sentido, tipo assim, é alguma coisa que realmente está trazendo um benefício, seja intelectual, seja espiritual, chame como quiser, para essas pessoas que eu conheço que estão lá. Já conheci algumas pessoas também que, tipo assim, eram totalmente contrário, e já quase caí na lábia de algumas, se não fossem esses amigos meus. Uhum. Tá? Então, tem pessoas de todo tipo, isso é normal, acontece, mas pela minha referência, eu falei, cara,
A minha expectativa é, aqui, de alguma forma, eu vou me desenvolver. Vai haver algum tipo de desenvolvimento pessoal. Que é realmente como eu posso definir a maçonaria, né, para o pessoal mais leigo e tal. É um local de desenvolvimento pessoal. Tá? É isso. Legal, tá. Legal. Cara, e, bom, quando a gente fala de maçonaria, eu acho que, assim, tem ouvintes que podem entender mais e tem ouvintes que são, né, um pouco mais leigos, tal como eu. Mas a gente ouve falar em, né, tipos de maçonaria diferentes, não sei se linhagens diferentes, né, mas você tem, sei lá, o risco escocês antigo e aceito, você tem Memphis Mizraim, é isso? Memphis Mizraim. Todo mundo fala Memphis Mizraim, é Memphis Mizraim. Tá. E aí? Quantos tipos de maçonaria tem? O que é mais comum no Brasil? Boa. Qual que é a sua? Né? Me fala um pouco do porquê que tem essas divisões de linhagens. Puta, muito legal você ter falado isso, tá? Então vamos falar, tipo assim, o que constitui a maçonaria? A maçonaria é constituída basicamente de um rito. A gente chama aqui no Brasil de rito, tá? É um procedimento. Rito é procedimento, tá? Então, basicamente, você tem o quê? Esse procedimento. Em cada lugar onde a maçonaria aportou, esse procedimento, você tem um procedimento básico, calcado nos 3 graus, aí eu já estou falando já mais estruturado, tá? Estou evitando um pouco a história lá atrás, porque é um assunto bem grande até a gente chegar no que a gente tem hoje, tá? Então, você tem os procedimentos maçônicos. Esse procedimento maçônico, basicamente, é estruturado em 3 graus. Aprendiz, companheiro e mestre maçom, tá? E, além disso, você pode ter outros graus, ou, em alguns lugares, nós chamamos de ordens de aperfeiçoamento. Que elas podem operar individualmente ali, né? Tipo, às vezes tipo, uma ordem de um grau só. Né? Às vezes você tem uma instituição que rege um grupo de graus. Tá? Então isso é importante separar. Então a gente tem o que a gente chama de maçonaria simbólica e maçonaria dos graus filosóficos ou das ordens de aperfeiçoamento. Então o que acontece? De acordo com as pessoas que estavam instituindo esse procedimento em certos lugares, elas iam vendo, isso daqui eu posso puxar um pouco mais esse assunto aqui. Isso aqui eu vou puxar um pouco mais para esse viés aqui, porque eu não concordo tanto com o que está ali. E aí as mexidas nesses procedimentos vão derivando desses ritos. Então, praticamente o que a gente tem? A gente não tem um rito. A maçonaria, como a gente conhece hoje, que pratica, ela nasce na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, por dizer. Porque não só a Inglaterra. A Inglaterra tem que dar crédito também para a Irlanda e Escócia. Tá? Nesse início aí. Então, você tem o início desse procedimento. E é um procedimento que muitas vezes é passado de forma oral. Tá? Aí você tem o quê? Em 1717, você tem a fundação da primeira grande loja, uma forma realmente institucionalizada de maçonaria. Porque até então, cada loja era autônoma, trabalhava de forma autônoma, e não tinha nem 3 graus, você tinha 2 condições. Você tinha a condição de aprendiz, a condição de companheiro e o mestre da loja, você não tinha nem o 3º grau. Tá? Com o tempo, é instituído um 3º grau, que é o que dá sentido na maçonaria de hoje, aquele 3º grau, tá? Tanto que tipo, você não pode mudar o que tem dentro do escopo dele. Tá? E essa grande loja fechou de uma maneira. Lojas que não eram de acordo com essa grande loja fecharam de uma outra maneira. Formaram uma segunda grande loja. E eles ficaram brigando durante bastante tempo. Então você tem já procedimentos tratados daqui de uma forma e procedimentos tratados aqui de outra forma. Em 1813, eles se juntam. Aí, entre 1813 e 1816, eles vão trabalhar num grupo de procedimentos, vão retrabalhar tudo. O que tem no teu que me agrada, o outro tal. Beleza. Isso daqui é maçonaria. E eram tratados também alguns outros graus, além desses 2 graus iniciais e do 3º que veio substituir, outras lendas, outras coisas, que eles falaram, não, gente, deixa tudo de lado. Maçonaria é grau 1, 2 e 3 e o arco real, o sagrado arco real. Isso é constituído a pura antiga maçonaria. Tá. Beleza. Aí, isto vai para a França. Tá? Antes disso já está na França. Tá? Então, já foi lá pela primeira grande loja, grandes modernos, tal, então já vai um procedimento na França. Na França, isso já vai mudando, já vai ganhando nuances. Então é aquele negócio, quem conta um conto, aumenta um ponto. Sim. Então, fulano de tal, tá praticando lá com um monte de gente, um grupo, não, vamos mexer um pouco nisso. Então, dessas derivações e dessas lendas, lembra que eu falei que teve algumas lendas, coisas que ficaram fora do escopo da maçonaria original? Isso deram origem a essas ordens laterais, que a gente chama dentro do sistema inglês, né, as ordens de aperfeiçoamento, e aos altos graus dos ritos maçônicos. Então, a maçonaria mesmo é um organismo vivo. Todos os ritos eles têm a mesma função, que é criar maçons e trabalhar o aperfeiçoamento pessoal daquele maçom. Só que cada um vai contar de um jeito diferente, com etapas diferentes, mas vai tratar exatamente a mesma coisa. Né? Então aí
Você tem a criação, com o tempo, rito adoniramita, rito moderno, rito escocês retificado. Em cada lugar você vai tendo nuances, né? Então, assim que se originam os ritos. Na Alemanha, você vai ter o rito de Zillendorf, você vai ter o rito de Schröder. Na Suécia, na região da Suécia, vai ter o rito sueco, você vai ter o rito de Swedenborg. Então, cada um que vai adotando e vai fazendo, vai trazendo alguma particularidade sua ou daquele grupo e vai montando esses ritos. Tá? Então, falando de maçonaria brasileira, o que é comum hoje? O rito mais comum existente, quando eu falar rito, então, é a forma de praticar maçonaria, né? É o rito escocês antigo e aceito. Creio que 80% da base de maçons no Brasil é um membro de uma loja que pratica o rito escocês antigo e aceito. E os demais ritos estão diluídos. Aí você tem o rito adoniramita, o rito moderno, você tem o rito de Schröder, que é um dos ritos alemães que é trabalhado aqui. Você tem, nas grandes lojas, o que é chamado de rito húngaro ou rito de São João. Você tem chamado um rito de York, que é a maçonaria americana, tá? Que também é trabalhado aqui. Existe um outro rito de York também, que é chamado até mais tempo, mas essa nomenclatura não, você vai ver que a gente chama mais de procedimento inglês ou craft inglês, que trabalha com ritual de emulação, que aí é a maçonaria inglesa no Brasil. Né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém para ninguém me bater depois quando eu vi isso daqui. Tem o rito brasileiro, né? E foi muito interessante você falar do rito de Memphis Misraim, porque o rito de Memphis Misraim, ele é um dos mais esotéricos que tem. Ele é um dos mais mal e porcamente discutidos. Por que eu estou falando isso? Porque ele é um rito que realmente, em sua origem, dentro do que a gente chama de regularidade maçônica, ele nasce de uma forma irregular. Ele nasce de uma forma onde, tipo, dentro da instituição que o concede, ou das originalmente, ele era um rito misto, e aí eu não estou colocando em julgamento, só colocando um fato, tipo assim, ele é um rito misto, ou seja, participavam homens e mulheres, e os graus só eram concedidos do primeiro ao último grau. Dentro da maçonaria regular, nós temos essa separação em maçonaria simbólica, onde as instituições só trabalham do 1 ao 3, e outras instituições trabalham do 4 em diante, cada um no seu próprio rito. Né? Mas por que eu falo que ele é mal e porcamente debatido? Porque na Europa, há muitos anos, ele já é trabalhado por alguns soberanos santuários de maneira regular, por exemplo, na Grande Loja da Croácia, que é uma instituição regular, maçons regulares, tem tratado com Deus e o mundo dentro da maçonaria regular. Eles já trabalham o Memphis Misraim há muito tempo. No Brasil, existe um soberano santuário, que ele é gerido por irmãos da Grande Loja de Pernambuco, né, que é vinculado à CMSB de Pernambuco, que está trabalhando os altos graus do rito, não os graus simbólicos, mas os altos graus do rito, ou seja, do 4 ao 99, de forma regular, para maçons regulares. Ou seja, maçons irregulares, de procedência irregular, não podem adentrar naquele soberano santuário. Essa é uma informação legal que talvez esteja vindo um dos poucos podcasts que está divulgando isso. Né, o outro que acho que divulgou é o do Franzen lá no Sul, que é sobre maçonaria mesmo, um podcast sobre maçonaria. Né? Que é interessante o pessoal saber, porque geralmente esse rito está atrelado muito ao esoterismo, muito ao ocultismo, muitas figuras proeminentes dessa cena, mas dentro da maçonaria mesmo ele é muito apedrejado. Por quê? Porque durante muito tempo ele foi praticado somente de forma irregular, não era praticado dentro da maçonaria regular. Mas já há algumas décadas ele já estava sendo tratado lá fora, por alguns núcleos pequenos dentro da maçonaria regular, e no Brasil já tem também. Aí é uma informação que talvez não chegue a todos os maçons. Mas sim, mas já está sendo tratado, o pessoal de Pernambuco, em outros estados, com seus representantes e delegados estaduais, já está tratando também. Então fica aí a dica para a galera dar uma pesquisada aí, e quem gosta do tema, que vai achar legal, tá? Então, recapitulando, né, a gente tem então a Grande Loja, que ela é responsável por esses três graus simbólicos? Simbólicos. Não só a Grande Loja, tá? É bom a gente falar, tipo assim, as instituições do simbolismo, pode ser pode ser uma grande loja, pode ser um Grande Oriente. Aqui no Brasil nós temos o caso, eu sou filiado, a minha loja é filiada ao Grande Oriente de São Paulo, eu sou um membro do Grande Oriente de São Paulo, né, que é uma potência regular. Existe a Grande Loja do Estado de São Paulo, existe o Grande Oriente Paulista, existe o Grande Oriente do Brasil São Paulo. Essas são potências simbólicas que trabalham os 3 primeiros graus. Né? Aí cada rito vai ter a sua própria instituição que trabalha os demais graus. Por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, no Brasil existem pelo menos 3 Supremos Conselhos que trabalham do 4 ao 33. Aqui para quem tem dos Irmãos do Grande de São Paulo, né, a gente tem o SCAB-REA, né, o Supremo Conselho do Brasil do Rito Escocês Antigo e Aceito. Um grande abraço para os irmãos lá. Né? E
Temos, por exemplo, do rito moderno, você tem o Supremo Conselho do Rito Moderno, que tem 150 anos de idade. Sabe, no rito adoniramita, nós temos o Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita, que tem 153 anos de idade, e que cuida do 4 ao 33 do rito hoje, já foi 13 graus e passou por 33. Nós temos também outras entidades que também trabalham o rito adoniramita em 13 graus, que não era originalmente, lá no sul do país. Temos diversos, temos o Grande Priorado do Risco Escocês Retificado do Brasil, que trabalha do grau 4 ou 6 do risco escocês retificado. E no caso do sistema inglês, que você não tem uma continuidade assim sequencial, você tem o que nós chamamos de ordens laterais. Então tem o Supremo Conselho, ou Supremo Capítulo de Maçons do Sagrado Arco Real. Nós temos a Grande Loja de Mestres Maçons da Marca, né, que cada uma dessas é uma ordem independente, que porta um ou mais graus, né, que você pode trabalhar lateralmente, né, ao simbolismo. Você não vai ter uma sequência, que você precisa seguir essa sequência lógica para chegar lá em cima. Entendi. Algumas dessas ordens, do escopo dessas ordens, possuem relações diretas com graus de alguns ritos. Por exemplo, o arco real da maçonaria inglesa é considerado como o ápice da pura e antiga maçonaria. Mas nos ritos, por exemplo, escocês antigo e aceito, adoniramita, vai fazer meio que parte do escopo da Câmara do grau 4 ao grau 14, por exemplo. Tá? Então existem essas relações, porque esses altos graus eles vão derivando um dos outros na formação dos ritos, eles vão incorporando coisas de fora, eles vão modificando coisas que já existem, tipo, consolidam-se alguns graus num grau só, pegam um grau só no outro e destrinchem em várias etapas. Né? Então a maçonaria ela tem essa mutabilidade. Tanto que a gente tem inclusive um rito brasileiro. Né, cara? Aqui, tipo, gerenciado pelo nosso Scorb aí, né? Um abraço para os irmãos Scorb. Né? Então, a maçonaria ela possui essa pluralidade de ritos que é maneiras diferentes de proporcionar um aperfeiçoamento pessoal. Todas têm o mesmo objetivo. A linguagem e o viés é que muda. Qual que seria esse objetivo? O que é esse aperfeiçoamento do ser humano? O que seria o ideal? O ideal, eu vou colocar da seguinte forma. Eu acho que é o indivíduo, eu vou falar em termos de indivíduo, tá? Por mais que o nosso trabalho seja em grupo ali sempre, tipo, a loja é um grupo de pessoas, mas o objetivo da maçonaria enquanto indivíduo é que ele possa se conhecer, tá? Ele vai lapidar o indivíduo. Mas ela possui ferramentas, ou melhor, ela possui ferramentas para que o indivíduo se lapide. Ela não vai lapidar nada, ela vai fornecer as ferramentas, né? Porque a obrigatoriedade é da pessoa, né? Ela enxerga o que ela quer. Então, tipo assim, dentro do seu escopo de graus, né, de instruções, de cerimônias, sempre vai ser uma coisa que você vai ter, eu costumo dizer, tá? Isso é a visão Cadu, tá? E aí é uma coisa muito importante. O que o Cadu está falando aqui, está falando Cadu pelo Cadu, nenhum irmão fala por sua potência maçônica. É sempre bom a gente fazer isso. Somente o grão-mestre de cada potência maçônica pode falar por ela, tá? O irmão não pode. Então, tipo, toda opinião que você vê de maçonaria é daquele irmão, tá? É daquele irmão. Então, só retomando aí, uma coisa que eu acho importante. O processo é individual. A gente faz um aperfeiçoamento pessoal. Né? O que ela faz? Ela fornece ferramentas para que você consiga realmente se enxergar e com isso se transformar. Tá? Eu costumo dizer que sempre tem duas frentes. Uma frente mais intelectual, que é o que está escrito no papel mesmo, né? Tipo, é a linguagem que é usada, os termos que são usados, né? E existe a questão mais que é de dentro para fora, que é uma questão mais transcendente, que é o que aquela metáfora toda, o que aquele simbolismo todo, o que aquele conjunto de cerimônias vai extrair de cada indivíduo de dentro para fora, para ele falar, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso mexer isso, eu me toquei de algum aspecto meu que eu preciso evoluir ali. Né? E uma outra forma de ver isso também, a gente usa muito o termo, tipo assim, quando o irmão entra, né, tipo assim, o candidato entra e vira um maçom, né, a gente trabalha muito com o conceito de luz, né, do conhecimento, de ver a luz, né, essa questão da luz, né. Eu costumo muito falar o seguinte, para todo mundo, independente de maçonaria, toda vez que a gente procura luz, procura um conhecimento, alguma coisa, a gente sempre está procurando algo à frente, aquilo lá que a gente consegue observar e ir atrás. Mas a gente não consegue ver o que aquilo está refletindo atrás da gente, que geralmente é a nossa sombra. Que tudo aquilo que a gente desconsidera da gente, nega da gente, ou não tem conhecimento sobre a gente. Então, eu acredito que, tipo assim, dentro das ferramentas,
fornecidas pela maçonaria, ela te dá os dois viés, de procurar algo novo, de ir atrás daquilo que te desperta, que desperta o interesse, você vai atrás. Mas, na real, tudo isso vai servir para quê? Para que você trabalhe e molde, usando a linguagem maçônica, né? Que você trabalhe aquela pedra bruta, que está toda arestada e tal, para que você consiga polir ela, para você entender e, tipo, matar aquelas arestas e tal, para que aquilo, tipo assim, seja uma pedra realmente útil, tá? Então, o que eu costumo falar sobre sistemas iniciáticos, no geral, não só a maçonaria, né? Sistema iniciático, que realmente é um sistema iniciático, independente se ele envolve magia ou não, se ele é filosófico ou não, ele tem um ponto crucial que se chama transformação. De tempos em tempos, o ser humano, aquele indivíduo, ele tem que sofrer alguma transformação. Senão ele só está adquirindo bagagem intelectual. Está guardando lá e não está usando. Tá? Então, a maçonaria, o principal foco dela ao indivíduo é causar essa transformação pessoal. Tá? E aí, em grupo, um monte de pessoas que se transformam, que conseguem ter uma melhor orientação sobre si próprio, né, e um desenvolvimento maior sobre certos aspectos, você consegue levar isso para um âmbito social. Tá? Por isso que muitas vezes é falado que a maçonaria, tipo, o objetivo final da maçonaria é o bem-estar da humanidade. Né? Então, isso é por quê? Porque é um reflexo do que é feito individualmente cada um, uma vez que você tem um grupo de pessoas que se proporam, né, a se dirigir cada vez mais à perfeição, vou dizer assim, né, tipo, a se trabalhar, né, sendo que isso é uma coisa muito legal pra gente ter, simbolicamente falando, porque perfeição é algo inatingível. Sim. Então você está sempre trabalhando com uma melhoria constante, porque uma vez que é inatingível, você sempre vai estar um patamar melhor, você não vai chegar naquele lugar onde você estagnou, não existe isso, então você sempre vai estar se forçando nesse ponto, tá? E aí, falando disso, você tem um grupo de pessoas que, tipo, estão nessa vibe, você consegue pegar isso de um lugar e transferir isso para outro lugar também. Que legal, entendi. E aí é como se cada rito ele oferecesse um currículo para a imersão do indivíduo em si mesmo em aspectos diferentes. E como se cada grau ele fosse uma perspectiva diferente de uma aresta diferente dessa pedra bruta que está sendo lapidada. Exatamente. Você chegou no ponto certo. É exatamente a minha visão, tá? É exatamente essa. Inclusive eu colocaria aqui, tipo assim, esse conjunto de graus não seria uma escada em ascendente reta. Ela seria, na verdade, uma escada caracol. Por que eu tô falando isso? Porque você está sempre passando por pontos onde você já passou, só que vindo por outras camadas, por outros vieses. Né? Porque se você coloca, tipo assim, uma metáfora que eu estou usando, né? Só uma escada, tipo assim, do ponto A ao ponto B, né? Em aclive e tal, beleza, você está numa ascendência e tal. Mas como é uma ordem, uma instituição que trabalhou o aperfeiçoamento do indivíduo, na verdade você está subindo sim, mas passando sempre por pontos onde você já passou. Só que vendo cada vez mais de si, trabalhando outros aspectos, trabalhando outras nuances, porque, tipo assim, nada você resolve de uma vez só. Sim. Nada você constrói sobre si mesmo, né, de uma vez só. Você sempre vai revisitando pontos, você vai vendo pontos e tal, e é sempre um, tipo, eita atrás de vixe, sabe? Tipo, eita, nossa! É sério, sério. Sim. Você pode ver que as pessoas que, tipo, que curtem a maçonaria, que, tipo, tem aquele brilho no olhar, cara, tipo, é horas de conversa, é um negócio absurdo, porque cada vez você vai descobrindo mais coisas, você vai conversando entre a gente, né? Tipo, e descobrindo tal, e, tipo, cara, isso é sobre a gente, isso é mais legal, isso é sobre a gente. E essa é a hora que também dá aquele frio na barriga, porque já que isso é sobre mim, eu tenho o culhão de mexer isso, sabe? Que eu detectei em mim agora. Falei, nossa, cara, e aí? Tipo, tá na hora de eu olhar para um outro viés, né? Tipo, tá na hora pra eu poder subir mais um pouco, né? Porque muita gente só acredita que, tipo, só um conhecimento novo ou só alguma coisa nova já serve pra gente pra frente. Não, cara, na verdade a gente tem que olhar pra trás também, cara. Porque é isso que faz a gente ir mais longe em coisas que a gente não consegue. Então, eu observo a maçonaria muito por esse viés. Agora, Cadu, eu tenho uma impressão que é a seguinte, né? Muitas pessoas, né, e aí eu não estou falando só de maçons, eu estou falando de qualquer pessoa implicada dentro de um processo iniciático e institucional. Elas acreditam que a transformação jaz no currículo, jaz na estrutura, jaz na instituição. Quando, na verdade, a transformação, ela parte principalmente do esforço do indivíduo sobre si mesmo. E esse esforço, ele
muda de tempos em tempos. Quando você chega no esoterismo, no ocultismo, de alguma forma, você às vezes está muito pilhado e está com uma disposição muito grande, né? Tem momentos em que nos altos e baixos da jornada você perde essa motivação, essa determinação, você perde também capacidade de interpretação dos fatos de forma, né, crítica e coerente. Muitas pessoas, muitos adeptos, eles adquirem, né, uma espécie de condicionamento e fundamentalismo, tal como a gente estava falando no início, né, viram crentes dentro de suas próprias instituições. E aí, a minha grande pergunta, né, é assim: como que a gente faz para supervisionar a qualidade do trabalho que está sendo feito? E é lógico que quem tem que supervisionar em primeira instância é o indivíduo consigo mesmo. Mas sem uma referência do que é o trabalho adequado, ou de cada grau, ou de cada potência, como que isso, de alguma forma, é supervisionado ou não há supervisão? Cara, eu vou dizer, tipo assim, dentro da maçonaria simbólica, do grau de companheiro até o grau de mestre, existe esse, eu não vou dizer supervisionamento, mas existe um direcionamento. Tá, tipo assim, existe um escopo, todo grau tem um escopo, tá? E você vai ser orientado dentro desse escopo. Tá. E aí você vai refletir isso através dos seus trabalhos, através do que você apresenta, né? Então, sim, a partir do momento que você é mestre, muitas pessoas encaram que você atingiu o que é chamado de maturidade maçônica. E essa maturidade maçônica não quer dizer que, tipo assim, ele é um grau maior que os outros. Não, tipo assim, essa maturidade que ali no grau de mestre você entendeu o cerne da maçonaria, tá? Você sabe, ali é onde o bicho pega, tá? E a partir daí, você não tem alguém para te tutelar, tá? Você não tem alguém para te tutelar. Porque o processo iniciático, ele é muito individual, ele é muito da pessoa mesmo. E é subjetivo. Né? Então é aquele negócio, não dá para eu cobrar de uma pessoa que está num grau e eu estou no mesmo grau que ela, aquilo lá. Ela detém a ferramenta. Sim. Entendeu? O compromisso é dela com ela. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, e a gente eu gosto sempre de colocar tudo muito num frame de vida. Muito do que a gente está aprendendo, por mais que eu não esteja em tal grau agora, às vezes eu vou revisitar isso em algum momento. Vai me cair a ficha daquilo em algum momento, ou vou ser interiorizado por aquele conteúdo num momento distinto, através de uma conversa com outro irmão que puxou aquilo, e naquele momento aquilo me tocou até mais de quando eu estava vivendo aquele grau, digamos assim. Então realmente existe uma subjetividade, tá? E não existe, a partir de certo momento não existe mais esse direcionamento. Existe o quê? Existe o avanço mesmo, você tem que demonstrar certas aptidões em determinados momentos sobre o escopo de cada grau, sim, tá? Mas a obrigação mesmo é daquela pessoa, né? Tanto que, por exemplo, eu cheguei aqui, você viu que eu não fiz questão de falar, o Cadu é tipo grau. Cara, isso não interessa pra ninguém, tá? Isso interessa pra mim, só ponto final, né? Dentro do âmbito maçônico, às vezes a gente fala, tem o currículo maçônico, apresenta a pessoa, tal, não sei o que, mas isso é mais dentro da maçonaria mesmo, pra entender o contexto, de onde tá vindo, o que tá falando, sabe, tipo, qual que é a bagagem que a pessoa tá trazendo pra aquele momento ali, né? Mas tem coisa que, quando a gente tá falando pro público geral, puta, eu acho, sabe, tipo, cara, tem um maçom falando comigo e, tipo assim, ele não tá botando crachazada de nada, que ele é grau disso, ou que ele é membro daquilo outro, sabe? Tipo assim, isso eu acho uma coisa bem, bem interessante também, sabe? Tipo, por quê? Porque isso é uma coisa muito do Cadu, tá? Tipo, o processo, eu vejo muito como o processo é pessoal. O processo, ele é pessoal. Claro, não tem como não ser, né? A minha provocação é muito no sentido de, tipo assim, vamos colocar num rolê, né, psicoterapêutico. Às vezes você tem pessoas que elas estão ali 5, 10 anos com um profissional ou com vários profissionais dentro da terapia, e quem olha de fora fala assim, putz, mas parece que fulano não avança, né? Parece que não cai a ficha de fulano. Então, nossa, tem tanta coisa ali pra de alguma forma ser assimilado que não faz sentido. E tem outras tantas pessoas que às vezes num processo terapêutico de, né, meio ano, 1 ano, ela avança de uma forma tão deslancha, grande, vai que vai. E tem justamente essa palavra que você trouxe, né, transformação. E a gente vê isso também, né, com as pessoas dentro do ocultismo, né, com as pessoas dentro da espiritualidade. Você fala assim, nossa, fulano é tão aplicado, né, dentro dos estudos ou dentro das crenças dele, e ao mesmo tempo
existem pontos de conflito, né? Seja na personalidade, seja na atitude, seja na forma como se coloca no mundo, que de alguma forma soa distante. É claro que é um julgamento externo, né? Claro. A gente não sabe o que está passando, né, na vida do fulano, a gente não sabe o que está mudando, o que está transformando, ou se há uma estagnação em um mero consumo intelectual, né? Muitas vezes a espiritualidade da pessoa é um hobby, né? Um estilo de vida, né? Não é um processo de fato de transformação. Isso, não é, né? Isso é muito comum, né? Mas é isso, assim, eu fico também com essa impressão de que muitas vezes as pessoas elas passam, né, por um currículo de uma ordem, né, por graus, e se transformam, mas não integralmente, né? Há um aproveitamento, mas não há um aproveitamento 100%. E aí, aqueles vestígios, aquelas lacunas que ficaram por serem completadas, muitas vezes elas não são retomadas porque a pessoa acredita que, opa, não, concluí isso aqui, tô bem, né? Já passei dessa fase. Então, eu vejo isso, assim, que o aproveitamento ele é diferente de pessoas para pessoas, de nível de maturidade e de implicação, né, de autorresponsabilidade, e que muitas vezes, Cadu, eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas muitas vezes a gente trilha alguns caminhos cedo demais na vida. Como há também caminhos que a gente vai trilhar e tarde demais, né? Eu acho que tem uma coisa do momento, saca? Tem. Eu concordo plenamente no que você falou do cedo demais, mas no tarde demais eu já derivo ele um pouco, porque eu acho que nunca existe um tarde demais. Tá? Não para processo iniciático. Mais ou menos. Sabe por quê? Só pra... Sim. Porque, tipo assim, o cedo demais realmente, a gente não tem a devida maturidade, a gente tá enviesado de um monte de coisa, a gente não tem uma visão ampla sobre as coisas, então a gente pega muito recorte e tende a se fixar naqueles recortes. O tarde demais, seja para o processo iniciático, seja para começar numa ordem e tal, tipo assim, só o fato de alguém estar se interessando por algo novo, num estágio muito avançado da sua vida, onde, tipo assim, ela já está lidando com outras obrigações, às vezes ela está, tipo, tentando colocar aquilo num facho pequeno de horário, que é quando ela pode e tal, cara, isso já diz muito sobre ela mesma no seguinte, de, tipo, daquela centelha do tipo, eu vou, sabe? Tipo, eu tenho uma necessidade e eu estou indo. Sabe, essa necessidade brilhou e eu estou indo. Então, aí isso faz um contraponto com o que você falou do 100%, também de se dedicar 100%, ou ter o resultado 100% dentro daquilo. Talvez, para aquela pessoa, o pouco de resultado que a gente vê como um 50% lá, é um 100% dela dentro do contexto dela, porque a gente não sabe que aquilo mexe com ela. A nossa régua é diferente da régua do outro. Com certeza. Né? Em termos pessoais, sim. Sim. Mas em termos de aproveitamento da instituição pelo indivíduo, não. Depende, sabe por quê? Entende? Eu entendo, mas aí também é um outro papo legal. Por quê? Tipo assim, a gente tá vendo a instituição, o tamanho da instituição, ou quão longa ela é de graus, ou quanto ela é grande de derivações, ou até onde ela pode ir naquilo, né? Mas, cara, tipo assim, independente disso, vamos supor, eu chego no final da jornada, aí eu gosto muito do exemplo do Jodorowsky, tá ligado? Do Holy Mountain. Cara, eu posso chegar no final daquele videogame ali, e, cara, o final daquilo pra mim ser uma bosta, porque não era o que eu tava procurando. Porque o que acontece, eu vou dar spoiler, porque o filme da década de 70 não existe spoiler. Tá? Cara, na boa, é um filme sobre processo iniciático, onde a galera chega e, tipo assim, tá, mas... Por quê? Porque o processo iniciático não tem fim. Então, tipo assim, como eu vejo, cara, o cara entrou numa ordem, cara, sei lá, vamos tirar até a maçonaria de lado, o cara entrou como probacionista, tá? Talvez aquilo lá que ele tá dando naquele momento ali, ele não vai chegar um neófito, ou pelo menos não vai chegar um zelator, sabe? Ele não vai... Mas aquilo ali já deu, por conta do tempo de vida dele, assim, digamos, tá? Tipo, do que ele pode, ou das condições. Mas aquilo pra ele, se bem aproveitado, aquilo já é um ganho na vida dele em relação ao que ele não estava tendo absurdo. Tá? Então essa é uma maneira que eu tendo a ver hoje em dia, né? O que eu tendo a ver muito mais na linha do que você está colocando são pessoas que às vezes, tipo assim, estão procurando alguma coisa, não sabem o que é essa alguma coisa, não tem o referencial. Por exemplo, eu tive referencial de amigos que eram maçons, né? Quando eu entrei na IoT, eu não tinha referencial de ninguém, mas tinha algumas coisas que eu via, tipo assim, do cenário mais midiático, tipo o Vinícius, que estava em alta, penumbra e tal.
que, porra, eram pessoas que passam uma credibilidade e, tipo, passam uma inspiração ali naquele momento, e, tipo, porra, eu vou, e, cara, e foi legal pra caramba, sabe? Tipo, quando eu fui pra IoT também, foi muito legal. Mas eu acho que existem pessoas que, tipo assim, às vezes, você entra num lugar, você galga aquilo, mas você não consegue experimentar o todo daquilo, porque você ainda não tá identificado, você não sabe por que você foi, você vai, entrei e vou até o final então, porque eu só, pra não perder meu tempo. Né? Ou porque, tipo, o grupo me satisfaz de alguma forma, sabe? Tipo assim, eu tenho aqui um escapismo, sabe? O grupo é legal, né? Tipo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas a pessoa realmente dentro do core daquele grupo, ela não deslancha ali. Então, talvez, para esse tipo de pessoa, nesse sentido, talvez entre o que você falou ali, sabe? Porque, tipo assim, realmente ela vai gastar um tempo, não vai ter aproveitamento. Por mais que ela chegue até o final do jogo ali, tipo, institucionalmente falando, ela não vai ter aquele aproveitamento que o escopo da instituição promove. Né? E aí, tipo assim, é muito da avaliação dela, né, cara? Tipo... Eu acho assim, Cadu, eu entendo absolutamente o que você tá falando e eu concordo. Eu acho que a sua visão ela é muito generosa com o indivíduo. E eu acho que o seu raciocínio ele é extremamente correto. O aproveitamento pro indivíduo tem de todas as formas. Pra pessoa, pro indivíduo, tem de todas as formas. O que eu quero dizer é, do ponto de vista da instituição que visa aperfeiçoar o indivíduo e que tem um escopo de graus bem definidos e que tem um aproveitamento do que seria o ideal, existe um recorte social, etário, intelectual e simbólico e emocional. Se você tem pessoas que elas têm vamos dizer assim, elas têm uma carência material e financeira, ou elas têm uma defasagem simbólica e intelectual, ou elas são muito instáveis emocionalmente, ainda que lhes sejam de alguma forma permitidas que parte dessas carências sejam supridas, seja por auxílio da ordem, dos irmãos, de outras pessoas, ainda assim aquele aproveitamento ele não seria o ideal do que é o proposto. E aí não tem problema em relação a isso. A gente só está discutindo que existem condições adequadas do aproveitamento do ponto de vista da instituição, mas o indivíduo ele continua ganhando. Não, sim, com certeza. Eu acho que tipo assim, nesse ponto toda instituição espera que aquele que se propõe a entrar que faça com um mínimo critério de excelência. Tá? Tanto que, tipo assim, loja maçônica, cara, a gente é bem rígido com a questão, tipo, como o aprendiz vai seguir adiante, como o companheiro vai seguir adiante. A partir do momento que ele é mestre, eu não boto mais a mão no cara, sabe? Tipo, eu já não dou mais meus pitacos ali. Ali, fazendo uma brincadeira, é aquele momento que a gente olha feio pro outro e fala, puta merda. Fazer uma brincadeira. Mas realmente, tipo assim, sim, institucionalmente, quando você está numa loja maçônica, está entrando um aprendiz, você vai dar o seu melhor enquanto instituição ali, enquanto aquele recorte de instituição, para que aquela pessoa realmente tenha um aproveitamento. Vai 50% loja, 50% aprendiz. Ou às vezes é tipo Pareto, 20% loja e 80% da dedicação e vontade da pessoa. Né? Mas sim, existe tipo assim, um empenho da gente querer sim que aquela pessoa tenha um aproveitamento grande. Não é uma coisa, como eu vou dizer, não é desleixado, entra aqui, toma, tá aqui e tal. Não, pelo contrário. Tanto que você pegar, tipo assim, existem lojas tremendamente rigorosas, sabe? Tipo assim, em termos de, tipo, cara, como é que essa pessoa vai passar por um grau de companheiro? Como é que essa pessoa vai ter condição de ser um mestre maçom, sabe? Então existe um rigor aí. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o lance do apadrinhamento. Tá? Por quê? Porque o padrinho é uma pessoa que acompanha muito isso. Sabe, é uma pessoa que vai cobrar muito desse rigor. Porque, tipo assim, essa pessoa foi a pessoa que apresentou a pessoa. Então, como é que é esse processo de entrar na maçonaria? Esse padrinho, ele então é a pessoa que vai receber a pessoa ali. Mas tem toda uma, não sei, é sindicância, uma vigilância, é um processo de flerte entre o indivíduo e a instituição e checagem da instituição acerca da vida do indivíduo. Sim. Na verdade, como é que acontece? Eu vou te falar um processo natural em qualquer organização regular maçônica, tá? Boa. Alguém que já é maçom encontra em alguma pessoa próxima dela, do convívio dela, algumas características que fala, putz, ia ser legal nas duas mãos, tanto pra gente quanto pra ele, sabe? Tem o tino pra coisa, tá?
Ou, ao contrário, é uma pessoa que, tipo assim, eu sei que o Rodrigo é maçom, tá? Eu desperto o meu interesse pra essa pessoa, e essa pessoa vê, pô, o Cadu, cara, pô, bacana, eu nunca tinha visto essa questão nele aqui, que ele tem interesse, tá? Deixa eu explorar um pouco mais, sabe? Eu conheço ele, deixa eu explorando. Então, tipo assim, eu acho que o principal é a questão de vínculo, sabe? Criar pelo menos um vínculo. Por quê? Porque esse vínculo, ele já começa a estabelecer certas coisas, né? Tipo assim, a seriedade, a trazer as informações certas para a pessoa que está procurando informação, sabe? Trazer o viés correto das coisas, o porquê das coisas de uma forma correta também, né? Então, acho que a primeira coisa é, tipo assim, tipo, eu quero ser maçom, então vou procurar todo mundo que seja. Não, é sempre bom, tipo, que seja uma coisa um pouco mais íntima ou intimista nesse sentido, tá? Então, esse é um ponto, tá? A partir desse momento, o que acontece? Essa pessoa, o Rodrigo viu que o Cadu tem aptidão pra coisa, é interessado na coisa, é uma pessoa legal que já conhece há um bom tempo, tem uma boa índole. Aqui eu não tô querendo fazer uma moralização, mas sabe, tipo assim, é uma pessoa legal, que é uma pessoa que não vai dar trabalho, não tem problemas por aí, sabe? Tipo, porra, legal, é um cara limpo, assim, sabe? Uma pessoa boa, boa no sentido de, tipo, cara, é uma pessoa que agrega em termos de comunidade ali, daquela comunidade e tal, né? A gente fala que é sempre uma pessoa que tem uma boa índole moral, né? Então, o que acontece? Vai chegar em mim, o Rodrigo ele vai propor para a loja. Tem todo um processo certo para isso. Vai propor para a loja, né? Tipo assim, vai ser proposto. Uma pessoa da loja, o responsável da loja, que a gente chama de venerável mestre, né? Vai pegar aquilo, vai designar uma comissão de irmãos que geralmente não conhecem essa pessoa também, tá? Vai falar, gente, vão lá e conversam com o Cadu. Tá? Vão lá e vejam, eu quero as suas impressões sobre o Cadu. Então um vai vir conversar comigo aqui em casa, né? Talvez o outro peça para eu falar junto com a minha esposa, né? Para conhecer o ambiente familiar, como é que é, tal. Até porque aqui no Brasil a gente tem uma regra. Se a esposa, a companheira, falar, não, ele não vai por conta, tipo, cara, vai ferrar com a gente aqui, essas idas, tipo, a gente não tem grana mesmo, tal. Por quê? Porque a gente não quer que, tipo, a rotina dele familiar seja comprometida, porque a gente tem compromissos, tá? E também a gente não quer trazer problema para dentro da loja. Né? E é uma via de duas mãos mesmo. Então, tipo assim, tem essas entrevistas. Alguns irmãos gostam de fazer em ambiente de trabalho, caso possa, receber no trabalho também, tal. E cada um vai fazer, tipo, vai dar o seu parecer. Né? Depois que a comissão deu esse parecer, quer dizer, concomitantemente, é solicitado uma série de certidões da pessoa, cara, atestado criminal, um monte de coisa. É levantado o BO. Tá, vamos levantar a capivara aí. Tá? Aí é feito tudo, são feitas algumas votações, o processo é um processo relativamente longo, né? Tipo, não tem almoço grátis, tá? Tipo, você vai ter que esperar mesmo, né, para ser bem feito, tal, tudo averiguado, tal. São feitas algumas coisas, até o momento, tipo assim, a pessoa passou em todos os crivos, tal, que precisam passar, beleza. Aí o padrinho dela entra em contato com ela mesmo, já fala da aprovação, e aí marca-se toda a sequência para poder fazer a iniciação dessas pessoas. Algumas lojas gostam, por exemplo, de fazer palestras magnas públicas, né, palestras abertas ao público, para justamente essas pessoas que são amigos, parentes, interessados ali, estejam próximos até para entender um pouco mais, ver como é, que vai ver o cara paramentado, sabe, vai ver o irmão paramentado, vai ver um pouquinho como é que ele... Claro, a gente não usa a ritualística de nada em loja aberta, né? Mas vai ver para ver, putz, isso é para mim, isso não é para mim, pô, desperta interesse também. Algumas lojas elas abrem, tipo, nessas palestras vão esses candidatos durante o período de candidatura também, vão lá, assistem a palestra e tal. Dando certo, a pessoa é convidada a ser iniciada. Tem toda uma questão de taxas também que são pagas, são combinadas e tal, e aí a pessoa é iniciada e a pessoa segue a jornada dela. Disso é muito bom entender o seguinte: não tem chamamento para iniciação via internet, via e-mail, que você recebeu o e-mail da grande loja do Gmail, que chegou para você um e-mail ali falando, olha, vimos que você, Carlos Eduardo fulano de tal, do CPF tal, que alguns fazem isso mesmo. Caraca. CPF tal está apto a ingressar na maçonaria, ou aqueles anúncios, agora o conhecimento é aberto para todos, e tipo, a maçonaria... Não, gente. O máximo próximo disso que algumas instituições regulares utilizam é o seguinte: elas deixam aberto nos seus sites uma parte de contato, tipo assim, deseja conhecer a maçonaria, tal, não sei o que e tal. Por quê? Às vezes tem pessoas interessadas e não tem nenhum convívio maçônico próximo.
E aí, o que algumas faziam no passado? Tipo assim, o Rodrigo mandou, putz, eu queria conhecer um pouco mais da maçonaria, tal, não sei o que, eu tenho interesse. Chega lá na área específica, tal, do departamento, o departamento falou, pô, Rodrigo é da onde? Ah, é de lá, tal. Puta, quem tá lá? Quais são as lojas? Estão lá, a loja, tal. Ah, vou mandar lá pro Cadu. Cadu, você conhece esse cara? Já ouviu falar dele, tal? Você quer trocar ideia com ele? Porque ele tá interessado em maçonaria e tal. Aí o Cadu vai trocar ideia com o Rodrigo. Cara, se a gente formar uma amizade, se a gente for ver, tipo, com o tempo e tal, pode ser que eu venha te apadrinhar um dia porque eu te conheci e te achei bacana e tal. Isso é pouco utilizado, tá? Isso aí foi utilizado já um tempo atrás, tal. Mas veja, não é um tipo, venha para a maçonaria e... Não, é tipo, cara, você vai conhecer... Vou te botar em contato com maçons. Mas pode ser que demore uns 10 anos pra te conhecer direito aí, tipo, falar sim ou não pra você, se eu vou te convidar um dia, entendeu? Então algumas tinham esse tipo de prática, né? Então, tipo assim, o processo de admissão na maçonaria, ele é um processo sério, sabe? Tipo, ele tem que ser, porque tem toda uma instituição envolvida, sabe? Tem toda uma reputação envolvida. Então, e tem toda a continuidade de um trabalho envolvido também, né? Então, tipo, as indicações têm que ser indicações boas, a recepção tem que ser uma recepção boa, para que poder sair isso. Eu sei que muita gente tem anseio, então qualquer coisa que bate na porta falando que é maçonaria, que vai dar os segredos da maçonaria, o cara vai desembolsar até uma grana porque é um fetiche dele. Sim. Não faz isso, sabe? Tipo assim, não faz. Espera um momento, vai conhecer alguém. Às vezes tem sessões públicas, vai frequentar sessão pública, vai conhecer um pouquinho de perto, vai que um dia você conhece alguém lá dentro, faz uma amizade, um longo prazo aí e tal, tipo, fora. Cria um vínculo, porque senão, cara, tipo, vai desandar, pra pessoa não vai ser legal, sabe? E o que tem de instituição picareta, eu vou chamar de instituição porque muitas vezes abrem CNPJ, tá? Mas o que tem de gente picareta aí que só tá visando pegar grana das pessoas que não tem legitimidade de nada, sabe? Não tem linhagem de nada, tal. É só gente que pegou um ritual de alguma coisa, então você nem sabe se tipo tá sendo passado ali é maçonaria ou não, cara. Tipo assim, não gasta seu dinheiro, não gasta seu tempo. Mas, cara, quando o indivíduo ele entra pra maçonaria, então né, supõe-se que ele tá entrando pra uma loja específica que é essa que realizou, né, essa sindicância, né, e tudo. E aí, uma vez que ele tá dentro dessa loja, que ele observa, né, o rito vigente, ele fala assim, putz, isso aqui é legal, mas tem uma outra coisa que conversa mais comigo, então eu tô a fim de explorar, né, uma outra parada. Existe isso, Cadu? Tipo assim, legal, eu entrei, né, por essa loja aqui, mas eu quero seguir, né, o rito Adoniramita ou o rito de York e tem uma loja na minha cidade próxima a mim e tal. Eu posso transitar? Como é que é isso? Pode. Todo irmão tem direito a assento numa loja regular. Então, o que acontece? Tem uma loja da mesma potência, ou de potência com a qual ele tem um relacionamento ali, que está de portas abertas para ele, ele pode ir sim. Geralmente, se a pessoa é aprendiz ou companheiro, ela vai na companhia de um mestre maçom, caso ela não tenha nenhum conhecido naquela loja, tá? Ela vai sempre na companhia. Mas, sim, ela pode ir e é muito incentivada a visitação, justamente para conhecer a maçonaria de uma maneira mais ampla. E eu costumo dizer que, pelo menos a partir de mestre maçom, você não visita mais loja, você trabalha nas lojas, você não vai para visitar. Sabe, quando eu vou na loja, não só eu, quando eu falo mestres maçons, tá? A gente vai e pega cargo na loja, pega função e vamos fazer acontecer. Né? Porque é para fazer rodar mesmo, sabe? Então, a visitação, o trabalho em outras lojas, ele é importante, sim. E tem pessoas que pegam o gosto mesmo por outros ritos, digamos, pô, isso aqui conversou um pouco melhor comigo. Então é muito comum você ver as pessoas até a loja da mãe dele, lá onde ele foi indicado, porque tem uma pessoa do convívio dele, ele já fez ele tem uma aproximação já com aquele pessoal, ele tem uma identificação com aquele pessoal, mas ele não deixa a loja dele. Ele pode também, tipo, nos momentos que ele tem vago, em outro dia tal, ele vai ajudar em outras lojas de outro rito, participa, e se ele é um mestre maçom, ele pode pedir filiação em outra loja. Ele vira membro de mais lojas dentro da potência dele, dentro da organização. Exatamente. Por exemplo, eu sou membro de umas 3 lojas. Umas 3, 4 lojas. Né? Então, tipo assim, por quê? Porque foi opção minha, sabe? Tipo, eu quero estar membro aqui, eu quero estar membro aqui dessa, porque eu ajudo elas também, sabe? Na sua divisão. Então, tipo, isso daqui pra mim é importante, né? E enquanto a rito também, a partir do momento que a pessoa é um mestre maçom e resolveu trilhar os altos graus do seu próprio rito também, ela pode trilhar os altos graus de outros ritos também,
em paralelo, você não precisa terminar um para fazer outro, você pode sim, inclusive das ordens maçônicas de aperfeiçoamento também, conforme eu disse anteriormente. Eles não é algo linear, é algo que você faz em paralelo. Sim. Né? Então, por exemplo, Cadu, ele, faz os altos graus do Rito Adoniramita, que é a minha loja mãe, digamos assim, é a Adoniramita, né? Então eu nasci Adoniramita, eu sou um maçom criado no Rito Adoniramita, então por naturalidade os meus altos graus seguem aquele rito, né? Toda aquela narrativa, né? Mas eu também sou membro dos altos graus do Rito Escocês Retificado, né? E sou membro praticamente de todas as ordens inglesas que a gente tem aqui no Brasil, que estão disponíveis nos grupos de São Paulo. Então, Arco Real, Mestre Maçom da Marca e tal. Por quê? Porque tudo isso ele ajuda a compor um conjunto de ensinamentos maçônicos. Porque muita coisa derivou de um para o outro, esse puxou um pouco mais para esse lado, você vai descobrindo mais nuances, você vai entendendo melhor certas coisas. Então, hoje é muito legal a gente ter essa pluralidade, porque muita coisa que teria talvez se perdido lá atrás, se fosse uma coisa que só tivesse desse virou esse e o outro morreu, desse virou esse e o outro morreu. Não, a gente tem hoje esse virou esse e os dois continuam em paralelo. Tá? Você consegue entender muito melhor o trânsito das coisas, dos escopos, da informação e da própria história da maçonaria mesmo. E, cara, tem essa cultura, assim, de você viajar para um outro lugar, longe da sua casa, e aí você vai numa loja lá para visitar e tudo. Você tem esse hábito? Isso tem. É interessante? Não, por quê? Sim, interessante, existe o hábito, sim. Na verdade, eu não digo nem que é um hábito, é uma coisa já familiar, sabe? Tipo assim, se eu vou daqui, tem uma outra cidade onde lá tem, e dentro do meu tempo disponível eu tenho tempo de ir lá, putz, eu vou. Sabe? Porque, tipo assim, é uma coisa que, tipo, vira como realmente uma família, sabe? E, tipo assim, você sabe que lá dentro você vai estar bem, você vai se sentir bem, e você vai estar trabalhando também junto com aquelas pessoas que estão lá. Então você vai ser bem-vindo ali. Sabe, tipo assim, você vai ser bem recebido, né, dentro do escopo do grau, que você possa assistir uma sessão ali, né? Então sim, isso é incentivado, isso é praticado e realmente é uma fraternidade, é uma irmandade, né? Então, tipo assim, aonde você vai que tenha uma instituição maçônica que seja a sua própria ou outra, que possua um vínculo de relacionamento e amizade ou portas abertas entre elas, que você possa fazer isso, você vai ser muito bem recebido. Sabe, então não tem essa, tipo, não vem aqui não, sabe, não pode bater, não, isso não tem, pelo contrário, cara, tipo, eu diria que, tipo assim, as lojas maçônicas são portos seguros para os maçons. Tá? Que legal, sim. Você sabe falar, Cadu, de maçonaria em números, assim, quantos membros tem no Brasil e tal, ou não? Cara, atualmente não lembro que tinha saído uma pesquisa, acho que de 2010 ou 2013, era o último número que eu tinha. Mas, tipo assim, lá na casa, não sei se estava beirando. Eu vou dar um número chutado. Não vou dar números, tá? Mas Brasil é casa dos milhares, tá? Se eu não me engano, era casa de milhares. Mas, tipo, centenas de milhares? Sim. Tá? Existe um fator realmente, aí é uma coisa interessante, que conforme a nossa modernidade está avançando, né, nós temos mais tecnologia, tudo, os interesses dos jovens mudam, a maçonaria ela vem isso o mundo, tá? Ela vem sofrendo um processo de encolhimento. Imaginei. Tá, continua grande, continua sendo uma instituição parruda e enorme, e aí somando tudo isso que existe, tá? Sim, maior fraternidade do mundo. Sim. Aí, só que ela vem sofrendo realmente um processo de encolhimento. Isso daí é um dado real, tipo, tem até documentário com o pessoal da Grande Lorde da Inglaterra, falando sobre, acho que é o John Hamill, que era o secretário de Relações Exteriores, falando sobre isso. Existe um documentário, acho que do History Channel, tá? Que legal! Então, tipo assim, existe. Então, o que acontece? A maçonaria, ela tá passando por um processo onde, tipo assim, muito das coisas que não é segredo maçônico, estão um pouco mais abertas para as pessoas para poder se aproximar mais. Então, aí, o que acontece? Você tem você tem ações que visam levar as pessoas para lojas maçônicas, ver uma palestra, entende o complexo, não com o sentido de captação, porque você vê, não, mas de despertar o interesse na instituição, estamos fazendo isso, para falar que estamos aqui. Porque antes muita coisa que, tipo, como a maçonaria sempre foi muito perseguida também, tipo, era uma coisa que precisava e ainda, de certo modo, ainda precisa de certa descrição ali.
Sim. Tudo era tratado a 7 chaves, tudo, exatamente tudo. E não necessariamente tudo precisa. Tanto que hoje eu estou falando aqui sobre maçonaria. Sim. Dificilmente você viria isso há uns 30 anos atrás. Isso. Sabe? Tipo, com a quantidade de pessoas que tem hoje de podcast falando abertamente assim, sobre as instituições, sobre o escopo que a gente pode passar para o público geral sobre da maçonaria. Né? Então, inclusive, se você me permitir, eu tenho um perfil no Instagram chamado Cultura Maçônica, que junto com a loja maçônica Jerusalém Celeste, do GOS, né, essa loja é a loja primaz do Rito Luz certificado no Brasil, a gente está com uma ação chamada Maçonaria de Portas Abertas. Que o que visa isso? Fazer palestras, trazer entrevistas, para assim como eu estou fazendo aqui hoje, desmentir coisas, aproximar o público, trazer um pouco mais de luz sobre o que é a maçonaria em termos de história, em termos de ação social, em termos de filosofia, que dá para a gente transmitir um pouco para as pessoas de como a gente vê a questão de mundo, de como a gente opera no dia a dia, né? E em breve nós começaremos com palestras, com entrevistas e coisas do tipo, tá? Então a gente tem essa iniciativa, depois eu posso deixar até o link para você para compartilhar nas suas redes, se puder, e todos são bem-vindos. E aquele negócio, o interesse não é cooptação, o interesse é mostrar que existe uma instituição, né, e que essa instituição ela tem propósitos, ela tem fundamentos, e é uma instituição viva, e que ela está acompanhando o dinamismo da sociedade. Talvez para alguns numa velocidade não tão rápida, mas para outros sim. Por quê? Porque cada irmão age de uma maneira diferente, né, quanto a isso. Cada loja age de uma maneira diferente quanto a isso. Nós somos livres para isso, né? Então a gente teve essa iniciativa aí, né, para justamente poder aproximar o público. E eu fico pensando também, assim, que 30, 40, 50 anos atrás, sem advento de internet, sem tanta informação circulando fácil, talvez a maçonaria fosse a resposta óbvia para alguém que estivesse buscando algo sobre o ocultismo, mas que precisasse de algum tipo de validação, né? Não estou falando de validação social, estou falando de segurança do conhecimento, de ter uma instituição que a pessoa imaginava que poderia de alguma forma confirmar que estava passando algo sério e confiável. E hoje a gente tem um desmembramento, uma série de nichos muito mais específicos em que os indivíduos eles vão buscar o interesse deles direto naquela fonte. E aí acabam não encontrando a maçonaria como essa porta de entrada que poderia direcionar esses. Né, é uma leitura, é uma interpretação. Sim, eu acho que essa sua leitura é válida. Eu acho que muita gente no passado, isso a gente vê principalmente dentro do esoterismo, nos escritos que a gente tem de diversos autores que costumam citar a maçonaria. Né? Tipo assim, Crowley tem aquela foto clássica dele de 33 ali, que ele ganhou no México de um tal de... esqueci o nome do cara. Né? Você pode ver que, tipo assim, a maçonaria dentro do esoterismo, não vou usar tanto o nome ocultismo, tá? Mas dentro do cenário esotérico, espiritualista, né, das ordens de iniciáticas, ela sempre realmente foi um repositório de conhecimento. Tá? E principalmente antigamente, você pode ver que as pessoas usavam a maçonaria como algum referencial. Por exemplo, o termo loja. Você vai a Amor, por exemplo, utiliza o termo loja. Você vai a loja teosófica. Você vai ver que as pessoas que fundaram esses núcleos tiveram contato de alguma forma com a maçonaria, tanto regular quanto com maçonaria mais clandestina, digamos assim. Mas elas trazem muito disso, seja no processo, em forma de processo, de estrutura, ou às vezes de algum viés filosófico também, ou às vezes numa questão mais plástica da coisa. Uso de avental, por mais que você vai justificar numa figura do Egito que tem um cara lá sentadinho que parece que o cara tá com um avental que se possa remeter. Não, na boa, o cara trouxe isso de um aparato maçônico. O termo loja vem de um aparato que loja vem de alojamento, que era tipo assim, a maçonaria sim, ela deriva diretamente de construtores. Na sua história, ela vem de, não é tipo assim, peguei uma ideia dos caras e montei isso, não. Existe uma linha direta realmente disso, né, de construção operativa, início de pessoas entrando nessas lojas que já estavam não tão operativas assim, até chegar no que a gente chama de especulativo. Então, tipo, ela sempre foi por conta do arcabouço de conhecimento que vinham, as pessoas que vinham, que se reuniam, que vinham ali um lugar seguro para debater ideias ou para trazer conceitos, formatar hoje que é a maçonaria, em termos de filosofia, de simbologia, né? Via nisso realmente uma fonte muito grande. Então, você vai ver, todo mundo vai traçar ou um referencial sobre isso, ou vai alegar que
foi lá, ou vai falar que foi lá e meteu o pau também, porque lá não achei o que eu encontrei, porque não queria nada daquilo mesmo, esperava que era outra coisa. Então eu vejo que realmente dentro do esoterismo tinha muito disso mesmo. Hoje em dia, tipo, todas as outras ordens estão muito mais abertas. Por exemplo, se você é um cara que é mais interessado no que a gente chama de martinismo hoje em dia, você vai para o Maton, você vai para uma outra ordem martinista que tenha por aí, que tenha uma linhagem, ou foi de livre iniciador. Você não precisa dar maçonaria para isso, né? Eu costumo dizer, inclusive, para as pessoas não misturarem muito as coisas, né? Tipo, você é membro de uma ordem e da maçonaria também, isso é ótimo, legal. Mas não tenta colocar dentro do escopo de uma ou escopo da outra como sendo um dogma. Ah, isto é isto. Então, descobri a Euro... Não, cara, você tem esse escopo aqui, eles podem se conversar, eles podem se relacionar, mas tenha isso como justamente uma lição de desenvolvimento sua. Não é um dogma que você achou que, tipo, descobriu o mundo Indiana Jones ali e, tipo, quer passar isso como verdade pros outros, né? Então, sim, tipo, tinha muito disso. Hoje as pessoas têm mais liberdade, tipo, já tem mais... Não só liberdade, você tem uma oferta muito grande de procura, né? Mas a maçonaria, sim, para aqueles que são convidados, para aqueles que têm interesse e têm um canal de entrada, ela tá... Caso tenha os requisitos para entrar, ela tá de portas abertas realmente para entrar dessas pessoas. Ô, Cadu, vamos falar de Diário Mágico rapidinho? Vamos, Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Cara, a gente, né, tá falando aí de uma série de ritos diferentes, currículos diferentes, de transformação do indivíduo. Né, e eu entendo que boa parte dessa transformação ela se dá a partir da autorreflexão. Né, e Exato. a escrita, muitas vezes, ela é esse instrumento auxiliar para, né, reflexão, para transformação e tal. Como é que é a prática né, de anotação? Isso existe dentro da maçonaria? Não, é não. opcional. Tipo assim, não existe uma prática de diário na maçonaria, tá? Não existe mesmo. Até porque o que a gente faz em loja fica em loja. Ponto final. Então você não tem uma anotação específica relatando o que você fez ali e tal. Pelo contrário, na verdade a gente não faz isso. Né? Dentro do âmbito maçônico, eu costumo dizer, tipo assim, existem as instruções, existe toda uma carga teórica e tal, mas o cerimonial é o cerimonial que impacta indivíduo que vai trazer aquilo lá. Por isso que eu falei anteriormente, a gente tem uma carga intelectual, que é o que está no papel, e a gente tem aquilo que vai vir de dentro para fora conforme as coisas que você viveu ali. Tá? Então não tem uma questão de anotação disso, tem muito de reflexão das próprias pessoas. Elas por si podem anotar essas transformações, caso elas queiram manter um diário, fazer alguma coisa do tipo, né? E, a instituição não vê o termo diário, isso não existe pra gente. Eu acho que cada indivíduo, caso ele tenha contato com o termo diário, ela pode fazer de uma forma, tipo, cara, 10 anos atrás eu tava desse jeito, agora, nossa, cara, que transformação, e nossa, o conceito do grau tal, que lindo isso. Mas você nunca vai expor ali, tipo, certas coisas que ocorrem dentro, né? E não vai ficar transcrevendo o ritual, por exemplo, os rituais em papel, você não vai ficar transcrevendo isso. Então não existe uma cultura disso. A avaliação do ser humano potencial é da pessoal mesmo, ele avalia da forma que ele achar melhor, tá? O indivíduo da forma achar melhor, né? Então não tem. Inclusive as nossas atas são nossas atas, tal. Muitas atas antigas foram queimadas de lojas para preservar o que ocorreram em sessões, tal. Isso era muito comum antigamente, sabe? Tipo, dependendo do contexto, né? Até por conta de perseguição e tal. Então, tipo assim, eu costumo dizer que a maçonaria, apesar de, tipo, talvez nós sermos a ordem que tem mais ritual vazado, se a pessoa não esteve lá dentro, não sabe como operar, aquilo é um livro que não serve de nada. De verdade, é um livro que não serve de nada, tá? Porque falta esse elo de ligação, tá? Então, realmente, institucionalmente, não existe essa prática. E isso é muito legal, porque eu acho que talvez eu seja a primeira pessoa que esteja trazendo num programa sobre diário mágico um outro ponto, tipo, não temos diário mágico. Sim, mas você né, particularmente já utilizou do diário mágico e hoje não? Hoje não, na verdade, hoje a minha questão com o diário é muito parada. Eu utilizei muito, isso é uma questão interessante, quando eu estive em outros momentos de vida, mais relacionado à magia prática, mas mais principalmente relacionado à questão de ligação com determinadas ordens. Quando eu estava com a IoT, eu mantinha um diário. Quando eu estava com um relacionamento mais estreito com relações a
eu mantinha diário, né? Aí o que eu passei a ver, tipo, que pra mim, putz, eu tô fazendo um diário pra uma coisa, eu sou sabe? Então, tipo assim, tenho que condensar melhor certas coisas e tal. Até o momento que eu falei, cara, não, eu vou dar um tempo um pouco de diário, né? Eu tenho todos guardados aqui e tal, dificilmente, eu vou te falar que dificilmente eu recorro a eles, talvez eu esteja um ponto fora da curva, vou receber rating pra caralho, cheio de pra caramba, eu sou o cara errado do rolê, mas beleza, eu sou eu. Mas eu acho que esse é um ponto de vista interessante, porque, tipo assim, a gente dentro dessa... Eu acho que a partir da Golden Dawn, e principalmente da difusão do Crowley, né, a gente tem uma cultura extremamente grande sobre diários mágicos, sobre a questão de diário mágico especificamente. Se não fosse Golden Dawn e Crowley, a gente não teria isso, sinceramente. Nós temos Não, eu acho que, tipo assim, a gente tem pessoas em seus momentos de vida, pelo contexto social, a cultura de diário era fazer parte da rotina. Por exemplo, os diários do John Dee, por exemplo. Eu não vejo aquilo só como um diário mágico do John Dee. Pra mim, aquilo é um diário do John Dee. É muito comum você ver, tipo assim, o Lars Ulrich do Metallica, o batera do Metallica, tem um diário das coisas do Metallica, sabe? Da vida dele com o Metallica mesmo. Daquele empreendimento dele. Então, eu vejo muito que, tipo... A questão do diário, principalmente, eu acho que de uns 15 anos pra cá, ela foi extremamente... tipo, ampliada, digamos assim, porque a gente vê que, tipo, Telemann, Crowley, Golden Dawn explodiu absurdamente, e eu vejo isso muito, eu não tô falando negativamente, tá, pelo contrário, é só um fato, tipo assim, explodiu bastante, e você pode ver que as coisas derivadas desse meio também, hoje em dia você tem ritual menor do pentagrama pra tudo e qualquer tipo de frente. Antes de Golden Dawn, você não tinha ritual menor de pentagrama. Putz, então não existia banimento? Como é que as pessoas faziam? Eu acho que, tipo, se sistematizou certas coisas, no geral, que eram muito próprias de alguns núcleos, por conta da difusão de conhecimento que a gente tem hoje. Então, Cadu, tipo assim, eu já tive muito de diário, já tive muito de recorrer ao diário também para ver certas coisas, né, para fazer certos acompanhamentos, mesmo fazer certas comparações, mas no momento, Cadu, eu não estou utilizando, e tipo assim, não é uma coisa que me faz falta hoje. Eu tenho uma perspectiva que é, pela sua prática maçônica ser, sobretudo, uma prática em grupo, né, ela é uma prática coletiva, lógico que você tem o seu desenvolvimento pessoal e individual. Mas por ser uma prática coletiva, em que pode-se discutir outros aspectos do que está sendo realizado, do que está sendo discutido e dialogado dentro de uma loja, e o planejamento ele é de alguma forma horizontal, há menos necessidade de fazer apontamentos porque você tem um feedback em tempo real das outras pessoas. Agora, um trabalho iniciático individual, né, ou seja, que o indivíduo está encarando a si mesmo de forma mais visceral e mais profunda, eu acho que né, imprescindível que você tenha algum tipo de apontamento que você consiga balizar alguma referência, exatamente, avanços. Alguma referência, sim, eu concordo contigo. Se é uma coisa, principalmente, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais bem estruturado de diário mágico. Vamos falar, tipo assim, é relacionado a Telemann, mas é muito relacionado a mesmo. Claro. Né? Sim, eu acho que isso daí realmente é uma coisa que faz total sentido. Que faz total sentido mesmo. Tá? Porque dentro daquele período de tempo, daquele escopo que você tem, daquele determinado grau, você tem as tarefas daquele grau. E você tem o objetivo daquele grau. E isso tem que concatenar. E são coisas diferentes, tipo assim, da maçonaria, que é uma coisa mais voltada aos seus próprios rituais, aos seus próprios cerimoniais. É uma coisa que você vai ter N técnicas. Né? Isso é uma coisa boa de pontuar. Maçonaria, você não tem nenhum desse aparato que a galera vê na magia. Você não vai fazer ritual de pentagrama. Você não tem magia cerimonial, por mais que as pessoas neguem, prefiram negar o que eu vou falar agora, tipo, criar todo um imaginário e tal. Mas essa é a verdade. Então o que acontece? Você tem, quando você trabalha esses aspectos mais de magia, ou de um sistema iniciático mais, tipo, linear, que você ali, tipo, você seu instrutor, e aí você tá meio herege também, ou você sozinho mesmo, tipo, advogando George Mortimer. Você tem o livro do Mortimer também, do Probation Advocate, né? Que ele fala, cara, que você pode ir sozinho, você já tem os juramentos, você pode tocar a sua vida sozinho. É isso que os outros vão falar, né? E eu acho que aí sim, aí é muito bom justamente, porque você balizar e só não criar o viés de confirmação. Porque realmente você vai precisar atestar certas coisas que estão ali sobre você. Você precisa atestar isso. Então você precisa. Tá? Então eu acho que são métodos diferentes, onde realmente não há necessidade daquilo, não há necessidade, tanto que nunca teve escopo disso, nunca foi parte daquilo. E outros casos eu acho que sim. Aí não tem problema nenhum.
Legal. Bom, Cadu, você citou alguns links durante o episódio. Eu queria que você falasse o seguinte: como que o pessoal que está te escutando aqui agora, eles te encontram? O que você indica para quem quiser se aprofundar um pouco mais de maçonaria? Então, passa aí os endereços. Então, vamos lá. O meu Instagram, né, do meu perfil é Cultura Maçônica, @culturamacônica. Né, Cultura Maçônica, tá? Lá tem informações sobre o projeto do Maçonaria de Portas Abertas. Essa é uma coisa que eu indico muito, porque vai ser uma coisa que vai ser muito tiração de dúvidas mesmo, desmistificações de coisas. Ressaltando, não tem o viés de cooptação para membros, não é uma coisa que a gente quer, não é uma coisa que precisamos, não. Pelo contrário, justamente é uma aproximação do público geral, né, para tirar ranço, para esclarecer coisas. Tem muito universitário que vem procurar a gente com temas relacionados à maçonaria, história do Brasil, maçonaria, história mundial. Cara, então, legal. É muito disso daí, tá? Então, eu vou deixar o link contigo depois também, se puder compartilhar suas redes, que é um formulário que tem, e a gente vai justamente avisando quando a gente tem eventos públicos, quando tem palestras online, quando tem entrevistas online, tá? Sobre história, assim, de maçonaria, é muito difícil a gente colocar uma coisa de uma maneira linear, porque cada autor vai pegar um recorte sobre alguma coisa específica, né? Então, tem um livro chamado A Maçonaria... O século da Escócia, por exemplo, é muito legal, que vai tratar sobre maçonaria ainda pré-1717. Tem algumas coisas legais. Mas uma coisa que eu falo, tipo assim, não comprem livros aleatórios sobre maçonaria, sobre o rito tal, o grau de não sei o que e seus mistérios do Jorge Adum, que a gente estava falando. Por quê? Porque tem muito autor, e isso é muito comum, muito autor vai colocar ao seu viés, principalmente de vivência em outros círculos, naquilo como sendo um dogma ou verdade que, isso é a maçonaria, e vai chegar lá, e não é. Tá? Tem autores que mais confundem, tá, do que realmente esclarecem. Então, o que eu colocaria? Em termos de instituição maçônica, eu tenho que divulgar a minha, né, tipo, a qual eu sou filiado, que é o Grande Oriente de São Paulo, depois eu passo o link, né, do GOSP, né. E aí eu posso deixar com você depois para divulgar o das outras ordens maçônicas da qual eu faço parte, dos ritos que eu faço parte, que aí o pessoal vai conhecendo, vai entendendo como é a estrutura, o que é cada um, as diferenças do que tem. Isso daí eu posso passar para você tipo, depois, porque é uma cacetada de coisa. Mas pelo menos já é um referencial pro pessoal, tá? Para eles passarem, né? E aí, tipo assim, entrando lá no meu perfil do Instagram, se quiser mandar mensagem, DM, comentar, eu posso demorar um pouquinho, mas respondo tudo sempre, tá? Maravilhoso, querido. Obrigado pelo papo, obrigado pelo compartilhamento de informações, foi ótimo. Cara, eu que agradeço, Rodrigão. Eu espero que eu tenha esclarecido os seus pontos, tá? Eu espero que eu tenha despertado o interesse da galera. Eu sei que tem alguns pontos que eu toquei aqui que vão... Haters gonna hate, mas, na boa, faz parte mesmo, eu tô aí pra isso mesmo. É aquele negócio, a gente chega numa idade, cara, onde, não é, e tipo, se estiver disposto a conversar, a gente conversa, troca uma ideia, sem problema nenhum. Então eu agradeço demais o chamamento aí, o pedido pra participar, e a oportunidade de esclarecer mais alguns pontos sobre maçonaria, que eu acho sempre importante. Que legal, maravilhoso, querido, muito obrigado. Tamo junto, Rodrigão. Aí sim, eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do Diário Mágico. O Cadu é um cara super querido e eu entendo pouco de maçonaria, então muitas das perguntas que eu fui fazendo era mais para ter uma espécie de paralelo com outras ordens iniciáticas que eu já participei ou que eu tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado. É legal, né, ter uma pessoa que se dispõe não só a falar abertamente de um tema que às vezes é um tabu, mas também a produzir conteúdo, né, deliberadamente para isso. E eu fiquei muito feliz assim, com essa participação do Cadu. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem anotando os seus resultados. Lethal Podcasts.